Voltou. Bem, dentro disso, esses meridianos, eles determinam as horas. Então, existem 24 meridianos. O meridiano principal, o meridiano de Greenwich, é esse que divide a Terra a Terra é dividida em uma falange em ocidente, com 12 meridianos, para o ocidente, com 12 meridianos, e outras 12 para o meridiano à esquerda, que é o oriente. Então, tudo que está à esquerda de Greenwich é oriental, tudo que está à direita é ocidental. E isso se reveste. A Amazônia, por exemplo, que é essa parte aqui do Brasil, ela é dividida numa parte oriental e numa parte ocidental. A Amazônia ocidental é a parte que começa aqui em Manaus e vai até essas regiões aqui mais orientais que tem. E o ocidente é considerado ali de Oriximiná para cima, passando pelo Pará, e que vai até o litoral atlântico, né? Então, é dividido mais ou menos, para você ter ideia. A gente divide, às vezes, uma coisa que está ao ocidente a oriente. De nós, né? A gente pode chamar um lado direito e um lado esquerdo. É como se chama o oriente e o ocidente na geografia. Bem, esses são os meridianos. A principal importância deles é que eles dão as horas. Que nós já falamos, que cada meridiano desse, ele é mais ou menos uma hora em relação a um que está aqui. Tá? Então, um que está aqui é mais ou menos uma hora atrasada do que esse. Aqui, esse mapa não é um bom mapa, tá? Ele é de Mercator, é uma projeção de Mercator, ele é polar, ele não é retilíneo, e aí dá umas distorções quando a gente está olhando. Então, por exemplo, o Manaus, que está mais ou menos para cá, ele tem uma hora em relação a Brasília, que está mais ou menos aqui. Então observa que eles não estão bem nos meridianos, mas eles passam. Brasília, inclusive, tem um local em que passa o meridiano, acho que é Planaltina, tem um negócio que fica assim mais acima de Brasília. Aí você vai lá e você fica exatamente em cima do meridiano, desse meridiano aqui. Agora parece que não dá, né? Por causa isso aí não é uma foto da Terra. Foi dividido e tem erros aí. A gente vê que o erro está aqui, ó. Manaus está aqui, então o Brasil estaria um pouquinho mais para cá. Tá? E aí sim daria essa diferença de uma hora. Macapá, por exemplo, em relação a Brasília, eu acho que Macapá também, mas eu tenho certeza que ali o Acre é 2 horas em relação a Brasília, porque o Acre ele está já pertinho desse outro meridiano. Não precisa o meridiano estar passando, ele estiver próximo do meridiano, ele já sofre a influência. É mais ou menos como as estações do ano que eu estava falando. Nós não estamos no hemisfério norte, o Amazonas está mais ou menos aqui, no começo do hemisfério norte, mas a influência climática é muito mais acentuada do que do resto do Brasil, do sul. Então essa região do Brasil sofre mais essa influência do sul, essa região do Brasil sofre mais a influência do norte, não só do Brasil, da América do Sul de modo geral. Então os meridianos, eles nos dão as horas do dia. Vamos pensar que aqui é a China está mais ou menos aqui, o Japão está mais ou menos aqui, tá? O Japão está mais ou menos aqui. Então quando é meia-noite lá, é 6 horas, é meio-dia aqui no Brasil, em Brasília. Então, lá amanhece primeiro do que aqui. Bem, vamos seguir. Isso já foi falado todo. A zona da Terra, aquilo que eu falei, está na apostila, mas eu estou falando. É importante vocês saberem, por exemplo, que nós estamos nessa região do Equador, ó, pertinho. Manaus está mais ou menos aqui, Manaus. Tá? Estamos aqui no hemisfério sul, bem pertinho do Equador. Então a gente é uma zona tórrida, é a zona mais quente da Terra. É uma zona que quase que a gente não vê as diferenças das estações, porque o nosso clima é um clima muito homogêneo. Tá?
Então ele é homogêneo durante o tempo todo. Agora, clima não é a mesma coisa que estação terrestre. Estação terrestre é onde a Terra passa em um determinado dia. Então, as estações do ano aqui, elas, apesar de serem diferentes, elas ficam muito parecidas. Sempre aqui é quente e úmido. Então, muitas pessoas dizem que não tem, mas tem. Tá? Agora, essa zona temperada e essa outra zona temperada é a zona mais agradável da Terra. É a zona, digamos, mais fria. No caso aqui específico é onde o Rio Grande está, onde o Chile está. Por exemplo, o Paraná começa, mas, por exemplo, do Paraná para baixo, é tudo. Nós estamos numa região tropical. Por quê? Porque nós estamos dentro dos trópicos do Câncer e do Equador. Desculpa, o trópico do Câncer e o trópico do Equador. Elas limitam aqui essa zona, essa faixa de zona da Terra, que é onde o Sol bate mais. O Equador bate mais ainda, é como se fosse laranjado por vermelho. Aqui bate mais ainda o Sol. Mas nessas regiões, que chamam-se regiões tropicais, o Sol bate. E é o clima do Rio de Janeiro, é o clima de Minas, é o clima do Espírito Santo, de São Paulo. São climas muito parecidos. Do Paraná para lá, ele já começa a ter uma influência muito grande das zonas temperadas. Então esfria bastante, as diferenças das estações são muito mais acentuadas, porque os climas correspondentes a essas estações são muito mais diferentes, né? Já que nessa região é uma diferença muito pouca. À medida que você anda para os polos da Terra, essa diferença climática ela aumenta. Então essa é uma região agradável para se viver, mas essa região é uma região muito fria. Aqui existe menos gente do que na região quente, o que se leva a crer que a vida ela é melhor próximo ao Sol. Nem muito nem pouco, mas nós aqui temos. O Amazonas, eu não vou entrar nesse mérito, vocês sabem que o Amazonas é uma das regiões mais desenvolvidas das nações que conseguiram habitar essa parte da Terra. Bem, então essa é uma leve recapitulação no que nós estamos vendo. Para não perder tempo, eu vou diminuir e depois eu começo outro.